Só aí, pessoal, estamos começando mais um bate-papo para falar daquilo que nos motiva, que é o futebol, aquilo que, como a terra gira e a gente que rodou o mundo sabe o quanto isso é paixão no mundo, em todos os lugares do mundo, em tantos os cantos da terra. Hoje, para falar com mais um amigo que tem histórias que se cruzam, que agora é o primeiro contato nosso, mas que a gente aqui conversando no off aqui já vê que pisamos em vários, na mesma grama, aí mundo afora. Queria que te apresentasse aí, Israel, falasse um pouquinho o que tem vivido hoje, né? A gente vive um tempo difícil aí no mundo inteiro. O que tem vivido hoje, o que tem feito aí no meio do futebol, e depois vamos conversar um pouquinho mais sobre a tua história. Bacana, bacana. Então, como vocês podem ver aí, né, eu sou Israel Santiago, né, atualmente trabalho com futebol, né, esse tema aí que temos em comum, né, hoje estou residindo aqui na cidade de Maringá, né, sou do Rio de Janeiro, mas residindo aqui na cidade de Maringá, né, no Paraná, né, e aqui a gente estava até o ano passado trabalhando junto com o Instituto Alex Santos, né, nas categorias de formação ali. E junto a isso, dando os treinamentos de personal, fazendo um trabalho à parte do campo ali, né, propriamente dito, de dentro do campo. Sou casado, né, tá vindo agora o segundo filhinho aí, né, o Kalel, né, já tenho uma Ohana de 4 anos, e sou uma pessoa cristã, né, e faço tudo que me acerca, eu faço em prol do reino de Deus. Eu queria falar contigo, eu sempre converso com todo mundo, que quem está nesse meio teve algum momento da vida, algum momento deu um estalo, assim, que deu que o bichinho do futebol picou e que não saiu mais, assim, né? Alguns mais velhos, alguns mais novos, alguns por influência de família, outros não. Como é que foi para ti, assim, tu pensando no Israel lá atrás, assim, quando é que tu começou a pensar que o futebol poderia ser, assim, o teu meio de subsistência, seria aquilo que tu ia tocar para o resto da tua vida, assim? Então, Ricardo, eu sou um oriundo de outro esporte, né? Eu fui atleta da base do Flamengo de natação e de basquete. Então, assim, eu nunca pensei, na verdade, eu nunca gostei do futebol. Eu não gostava de futebol, né? A minha história ela é bem inusitada, a primeira vez que ela está vindo aqui a público, né? De conversar assim abertamente. E, na verdade, eu sempre tive um certo receio com o futebol, porque eu sempre fui aquele pereba, né, cara? Eu ia para a rua brincar, e aí eu brincava e, porra, machucava o dedão do pé no paralelo, na rua, né? Aquele futebol de rua, né? E o pessoal gostava muito quando eu ia no gol, né? Então tinha até o convite dos técnicos lá da base me chamando para ir defender, para ir treinar no gol, mas eu nunca tinha esse aprecio, né? Então entrei na universidade, fui estudar educação física, né? Por gostar muito do esporte. Estudei educação física, me formei em licenciatura e bacharelado. E em 2009 eu fui convidado para ajudar num time de futebol, né? E aí fui trabalhando como preparador físico daquela equipe, né? Digamos assim. E com o passar do tempo fui tendo uma certa apreciação por aquilo que eu estava desenvolvendo, né? E eu acredito que eu falo que é Deus que colocou esse amor no meu coração, né? Fui desenvolvendo, até que comecei a trabalhar com personal, né? Junto a atletas de futebol e com preparação física, né? Foi aí que começou mais essa paixão pela modalidade do futebol. E fui vendo aquele relacionamento do coletivo, né? A coisa do coletivo, né? Você tentar fazer com que todos entendam para um objetivo, né? Essas coisas foram me cativando, né? Eu comecei a estudar, comecei a me empenhar mais nesse meio, até que eu fui convidado para entrar de cabeça no futebol, trabalhar com as categorias menores, né? Comecei a desenvolver um bom trabalho, né? Não tinha essa ambição de chegar
a trabalhar em profissional e tudo mais. Então, eu acredito que tudo isso foi contribuindo para o meu desenvolvimento dentro do esporte, né? Essa naturalidade, né? O amor pelos adolescentes, pelos jovens, de poder ver um jovem que não tinha o pai e a mãe, né? Às vezes um jovem que o pai e a mãe eram separados, que não tinha referência do homem dentro da família. E eu fui vendo isso, tudo foi me cativando, né? E vendo que era muito mais do que as 4 linhas, né? E foi mais ou menos assim, né, que as coisas aconteceram. É interessante porque eu sou oriundo da natação também. E não fui do esporte, do futebol lá no começo, né? Mas e eu acho que a gente que vê na natação tem uma coisa que o atleta do coletivo não tem, porque a gente dependia de nós mesmos, né? Então, a diligência do treinar, porque tu vê muito hoje jogador que se ele não tá bem, mas o time tá bem, ele dá uma escondida no jogo e A consegue jogar independência não existe, né? ele joga os 90 minutos, ninguém percebeu que ele estava lá, mas ele, né, não comprometeu, assim. O esporte individual, tu não tem muito disso, porque tu vai entrar na água, ninguém vai nadar por ti, ninguém vai te empurrar, nem mesmo quando tu tá num 4x4 aí, a hora que tu cai na água é só tu, né? Não tem mais ninguém ali. E eu vejo que isso dá para o atleta assim, um algo a mais que às vezes falta no esporte coletivo, né? Mas eu queria te perguntar, assim, na questão da faculdade, para ti, assim, o que que tu... A gente sabe que a faculdade ela é um bom tempo, mas é muito conteúdo, é muita matéria, muitas coisas diferentes, né? E acaba pouco indo para o esporte em si, assim, né? Mas o que que tu acha, assim, de qual o grau de importância que tu coloca na tua formação enquanto treinador, o tempo teu de universidade, quanto ela influenciou, assim, nessa tua formação? Eu acredito que a faculdade, a universidade, ela não forma ninguém por completo, né? A nossa formação, ela é continuada até a morte. Eu digo sempre isso, né? Porém, é um lugar que direciona muito, né, o profissional que a gente vem a ser, né? E dentro das matérias, dentro dos conteúdos que foram desenvolvidos dentro na universidade, acredito eu que uma das coisas que mais me chamava a atenção era a matéria de psicologia, por querer entender um pouco mais essa questão de como usar essa ferramenta, né, no desenvolvimento da mente ali, do cognitivo do indivíduo, né, a questão da fisiologia, a questão da anatomia, né, a questão do desenvolvimento motor, do desenvolvimento humano, de conhecer biologicamente o organismo, né, como ele vai reagir a determinadas situações, né. Eu acredito que todo esse conjunto é o início, é a introdução para que o estudante, o universitário, ele possa se entranhar cada vez mais no que vai chamar mais a atenção dele e do que ele vai precisar mais para uma atividade, para uma modalidade futuramente lá na frente que ele vai trabalhar, quer seja dentro de uma academia, quer seja do alto rendimento com esporte, quer seja onde ele estiver. Isso é um início, né, para que ele se especialize, né? Eu acredito que é ali que tudo começa, né? A gente estava conversando aqui antes da gravação, né? E eu acho que tá interessante a gente conversar, falar um pouquinho sobre isso, que tu comentou aí da fisiologia e tal. Como é difícil ainda para muitos treinadores, né? Principalmente lá na Ásia, que a gente estava comentando, mas eu vejo isso no Brasil também, principalmente quem não tem uma formação muito sólida, sem ter esses parâmetros aí que tu comentou de anatomia, fisiologia, cinesiologia e a parte psicológica também, a questão da dosagem da carga, né? E aí eu não falo só de carga física, assim, eu falo a carga mental também, assim, somente na formação do atleta, assim. O que que tu acha sobre isso? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, o que que tu pensa em relação a isso? Porque assim, o Ricardo,
existe um empírico, né? O camarada, ele passou por aquilo, ele vivenciou aquilo, então ele sabe por que ele fez aquilo, porque ele foi o próprio laboratório dele mesmo, né? Então, o cara consegue entender algumas coisas que aconteceram com o organismo dele porque ele passou por aquilo, né? Eu estou falando aqui na questão dos ex-atletas, né? Os ex-atletas como nós, pessoas que foram atletas também, independente da modalidade. Então, a gente sabe algumas coisas que o corpo vai reagir porque a gente fez outras. A gente sabe que melhorou determinada habilidade motora porque a gente fez aquelas 300 repetições. Então, assim, coisas que a gente sabe que aconteceu pelo quê, mas no se tratando do científico, né, quando a gente puxa para o lado científico, a gente vê, a gente consegue perceber que muito se falta ainda a estudar, muito se falta ainda de conhecimento para as pessoas, para uma boa parcela que se trabalha com esporte, né? E a gente não fala só esporte amador, a gente fala esporte profissional, né? Um exemplo disso não é só na Ásia, não é só no Oriente. A gente ainda vê isso aqui no Brasil, né? Pessoas que entram pela amizade, pessoas que entram pelo coleguismo, né? E não pelo profissional que ela é, ou pelo rendimento que aquele cidadão vai trazer pela história que ele já criou, né? Dentro do clube. Então a gente ainda vê isso. E a gente entende, como eu te falei anteriormente, que essas situações, esses clubes, e até mesmo esses profissionais que atuam, eles estão ficando para trás, cara. Porque sem o conhecimento, a gente não se... Com conhecimento já está difícil, com estudo já está difícil, com o camarada sendo especializado, ele já está difícil. Né? Eu tiro aqui pela minha região, vou te dar um exemplo. Licença B da CBF tem 5 técnicos. 5. 5. Os 5 poderiam estar tranquilamente em grandes clubes aqui da região. E não estão, não são todos que estão, né? Uhum. Então, assim, a gente vai vendo que isso, para alguns, não tem importado tanto. Então, assim, a gente ainda vê hoje essa camaradagem dentro do meio do futebol, né? O cara que foi atleta do esporte, ele tem vaga em qualquer lugar, pode ter feito uma cagada enorme, né? Então, pelo que ele foi, ele consegue uma boquinha ali naquele lugar. Então, a gente ainda vê que falta muito profissionalismo numa grande parcela, não só aqui no Brasil, mas fora ainda pior ainda, né? Então, assim, a gente vê que na Ásia a cultura muito da questão da metodologia de ensino deles lá, né? É algo muito arcaico, ainda algo muito militarizado, né? Muito repetitivo, né? Não é aquela questão sistêmica ou ambos, né? É somente um jeito de desenvolver. Então, a gente sabe que nem sempre aquilo é bom, né? E para que serve aquilo, né? Até que ponto aquilo está sendo benéfico ou não para aquele atleta, né? Será que está sendo de sobrecarga? Será que está sendo uma carga boa para ele? Então, como você não tem um parâmetro, se você não tiver o estudo, se você não tiver essas matérias, você não tem um parâmetro de onde você vai levar aquele atleta, causando aí inúmeros prejuízos, né? E eu costumo falar sempre assim, cara, quem trabalha aqui no Brasil, quem é técnico aqui no Brasil, trabalha em qualquer parte do mundo, né? Porque as condições que o brasileiro tiveram agora já está sendo mais evoluído, isso já está se desenvolvendo muito mais, a gente ficou muito tempo no empirismo, né? Ficou muito tempo naquilo sem escrever, sem passar nada para o papel, sem relatar nada, né? Então ficou muito tempo assim. Isso é bom porque eu acho que é bom, tá? Não tem justificativa plausível, né? Então, eu acredito que o estudo ele vem só a somar, né? Dentro do nosso esporte, dentro do futebol, de uma forma não só nacional, mas internacional também, mundial, né? Eu estava conversando hoje com um colega nosso, o Paulo Ramos, ele até deu entrevista para nós aqui no canal, quem está assistindo esse vídeo pode ir lá procurar lá, ele fala um pouquinho da história dele, ele tá na Coreia, trabalhando com formação lá. E ele falando, cara,
tem hora aqui que eu tenho que fechar o olho, porque tem dia que bota treino para os meninos aqui a 1 hora de sprint máximo dos guri correndo, tipo de véspera de jogo, assim, sem noção nenhuma do desgaste, da recuperação, tempo de recuperação que o atleta precisa. E ela tá falando para eles, mas no Brasil tá assim, hoje, por causa da pandemia e tal, tem clubes que jogam, às vezes, 3 vezes na semana, que quem estudou o mínimo, né, sobre fisiologia e tal, sabe que o tempo de restauração, de restabelecer a parte muscular do atleta, não dá tempo para isso, e aí o treinador vai lá e muda a escalação, porque tem que mudar, senão é melhor ele perder o atleta num jogo do que em um mês, né, de uma lesão muscular e tal. Mas como estão sendo criticados esses treinadores aqui no Brasil até hoje, né? Porque eles, por entender da ciência, estão sendo cobrados, assim. Então ainda tem muita coisa para caminhar em relação a esse conhecimento, porque né? quem não tem um conhecimento, que são os grandes cartolas, os chefões, os géus dos clubes, tem dinheiro milionários, cara, em jogo. Então, assim, o cara não quer saber se você é o profissional, se você é o doutor, se você é o técnico fulano de tal, e você quer assim. O que importa é o que a mídia quer, é o que a televisão quer, é o que a gente quer. É isso que importa. Se não, você não quer, então tchau. Entendeu? Então, assim, a carroça na frente dos bois, a valorização profissional, ela está sendo deixada de lado, né? Ela foi durante muito tempo deixado de lado, né? Em troca do que se tem, que é o dinheiro, né, meu amigo? E hoje ainda é assim, não mudou muito não. Não precisa ir muito longe. A gente não precisa ir muito longe. Quem trabalha, quem está no meio aqui no Brasil, sabe como é que funciona. Eu queria falar um pouquinho aí, tu teve uma experiência, na verdade, tu ajudou a começar e fundamentar um time que depois eu acabei treinando na Indonésia, esse time. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência, assim, lá na Ásia, assim. Como é que surgiu essa oportunidade? O que tu... A gente estava comentando aqui no off também, mas por mais difícil que seja o lugar, ou diferente, ou que ainda precise evoluir, a gente também evolui como treinador, como pessoa, quando vai, aprende a lidar com situações, nos faz um pouquinho mais forte também. Conta um pouquinho para nós aí essa tua experiência lá. E a minha primeira experiência foi em 2012, né, cara? Eu tive o convite, eu estava trabalhando aqui no Brasil, e tive o convite de um amigo em comum perguntando se eu não queria estar indo para a Indonésia, trabalhar lá na formação de um time, né? Tinha um profissional amigo nosso que estava trabalhando para um time local, ele tinha muito desejo de estar abrindo a sua própria escola de futebol lá, né? Enfim, deu tudo certo, a gente acabou embarcando, fomos, né? Chegamos lá com muito sacrifício, muita dificuldade, as coisas começaram a encaminhar, né, a se desenvolver, e a gente vai tendo experiências diferentes, são experiências culturais, experiências de alimentação, experiência da língua, experiência com um povo diferente, né, e a gente vai vendo que existe coisas muito boas além do Brasil também, né, tanto na questão de alimentação, como na questão humana, né, de pessoas, né, existem pessoas humanas, existem pessoas boas também, como também existe a corrupção, né, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, como esse que eu acabei indo, né, então, assim, a gente vai aprendendo, a gente aprende tudo um pouco, tanto com a cultura também, dentro do futebol, a gente vê que não dá para levar algo prontinho daqui e encaixar lá, a gente tem que se reinventar, né, se recriar, né, então, às vezes, a gente tem que até esquecer algumas coisas, né, que a gente aprendeu, não por esquecer, para fazer coisa do nada a partir dali, mas para você limpar um pouco aquela cultura que a gente tem
e tá aberto ao que pode acontecer, nesse sentido que eu quis dizer, né? E quanto tempo ficou lá? Quando vocês começaram, já era no campo que está agora, ali perto do aeroporto? Sempre foi aquele campo lá, né, em Denpassar ali, né, só que a gente começou, não tinha refletor, não tinha nada, era uma maior precariedade tremenda ali, às vezes a bola caía lá do lado do aeroporto, né, e era uma maior dificuldade para ir buscar aquela bola. Então a gente ficou ali no ano de 2012, né, foram em torno de 8 meses, né, o pessoal queria que eu continuasse lá, né? Só que assim, foi o tempo que eu propus para eles. Eu queria voltar para o Brasil, queria dar continuidade à minha vida, viver a Copa do Mundo que vinha logo em seguida, né? Então a gente teve um trabalho ali na Copa do Mundo, então foi esse tempo. Mas depois desse período, todo ano a gente tem feito alguma coisa voltado ali à Indonésia, né? Então foi algo que ficou no coração da gente, né? A gente tem voltado praticamente todo ano antes dessa pandemia aí para estar realizando clínicas ali, estar treinando indonesianos, moradores locais que gostam, que amam futebol, para vindo a trabalhar com futebol na própria localidade deles, né? Nada melhor do que os próprios locais para desenvolver alguma coisa com eles mesmos, né? O futebol ele é feito também de alguns perrengues que a gente passa em alguns lugares que vai, né? Às vezes por causa da língua, às vezes por causa pelo que come, que não está bem acostumado. Tu comentou aí de um barquinho aí, conta algum perrengue aí que tu passou na Indonésia aí Rapaz, para poder levar o futebol aí adiante. Eu me lembro que lá em 2012 mesmo, uma das coisas que me arrebentou muito foi a pimenta, né? Lá eles são muito... Eles comem tudo tem pimenta. Até se você pedir coisa sem pimenta, mesmo assim vem com pimenta, né? Então, me lembro que eu fui comer, a gente foi num enterro de uma família de um atleta, e lá eles me deram a comida, rapaz, que eu não sabia nem o que eu estava comendo. Só que aquilo me deu uma infecção, meu irmão, intestinal, filha da mãe. Eu voltando no ônibus, eu suava frio, rapaz, suava frio, e ninguém descobria o que é aquilo, queria que eu fosse para o hospital. Chegou no hospital sujo, meu irmão, tudo difícil, cara, difícil. Eu sei que eu orei, rapaz, pedi a Deus que me curasse daquela praga lá, e graças a Deus eu vim a ficar curado e não tive maiores percalços, né? Uma outra situação, dentre várias que a gente passou, foi a gente estava indo de uma ilha, né, em Padã, para uma outra ilha que tinha que se deslocar de barco, né? No norte de Sumatra, né? Ali na Indonésia, a parte mais alta ali da Indonésia, já próximo à Malásia, aquela região ali. E a gente tinha que viajar 6 horas de barco. Os caras falaram, pô, de barco, coach. Então fui com 2 auxiliares, né, de um curso que eu tinha ministrado lá, e barco. Eu falei, pô, deve ser aquele barcão, navio, né, mano? Negócio, um cruzeiro, né? Ilusão, né? Cara, quando eu cheguei lá, o barquinho, meu irmão, um pouco maior que 3 carros, assim, na sequência, né? Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, cara. Mas vamos lá, né? Tinha que ir até aquela vila, desenvolver clínica, ensinar um pouco da bola pro povo local. Foi um desafio, vamos lá, né? E aí, quando eu entrei, eles me mostraram a cama, cara. Ó, essa cama é essa aqui. A cama, pô, dá no meu joelho, porque o indonésio, ele é baixinho, né? Eu tive que dormir no assoalho, meu irmão. Eu sei que a gente, viajando, tava tão cansado que eu dormi. Quando eu acordei com um monte de água batendo no barquinho. O barquinho fazia assim, pum, pá, pá, e batia o casco. Enfim, a gente chegou vivo na ilha, cara. Né? Chegamos vivo na ilha, graças a Deus, né? Tudo ensopado, meu irmão, de água. Mas chegamos, tudo deu certo depois, as coisas começaram a caminhar. Tem outras histórias aí que dá para contar a história aqui pro resto da noite. Mas vamos ficar nessas duas aí. Eu vou dar uma pausa aqui e já vou continuar só um pouquinho que tá tocando aqui o... Tá.
celular. E esses perrengues aí são histórias que ficam, né? Às vezes Então, não tem foto, não tem vídeo, mas não sai da memória, né? cara, tem uma outra que é muito maneira, mano. Eu posso falar? Pode. Toca a Tem uma ficha aí. outra, tava na imigração da Tailândia para Malásia, cara. E eu tava escrevendo preenchendo, né, tava preenchendo a documentação lá, que eu esqueci o nome agora, Aquele relatóriozinho que tem que entregar, se tá o levando, relatório. e Isso, se leva isso, dinheiro, aí tem umas isso, perguntas, tá usando droga, tá levando não sei o quê. isso. Eu tava sozinho, cara, eu tive que preencher. Só que eu tava com a calça do Brasil, da seleção brasileira, e o casaco, o agasalho. No que eu tava preenchendo, chegou um camarada do meu lado e falou assim: Você é brasileiro? Você é brasileiro? Tipo, o cara tava perguntando: Você é brasileiro? Eu falei assim: Sou, pô. Pode falar, o que você tá precisando? Meu irmão, não fala uma palavra em inglês, os caras não estão deixando passar. Eu tenho um contrato com um time local aqui. Eu tô vindo para jogar do Brasil. Eu falei: De que lugar do Brasil? De Maceió. Eu falei: Caraca, bicho, você veio de longe, mano, sem falar uma palavra em inglês. Ele é, cara. Eu falei: Pô, prazer, cara. Meu nome é Israel. Eu sou treinador também. Tô indo, tô indo pro Sri Lanka ministrar clínica de futebol e tal. O cara: Puxa, meu irmão, foi Deus que te mandou aqui. O cara me botou no céu. Aí ajudei ele a preencher e fui para a passagem da imigração. Quando chegou lá, aí os policiais são bem rígidos, né? Aham. Naquela fiscalização ali de entrada para saber quem está entrando, quem está saindo da nação, né, deles. E o cara falou, eu falei: Pô, cara, ele é meu amigo, ele é atleta, tá vindo jogar aqui no país de vocês, no time tal, tal, tal. Ele falou: Tá, cara, mas ele precisa só escrever aí a rua que ele quer ir, o lugar que ele quer ir. Olha que coisa simples. Ele precisava só do endereço do lugar que ele ia, pô. Ele não entendia isso. Falei: Não, pô, você já pegou o endereço com o cara aí? Ele falou: Tô tentando indicar pro meu empresário tá dormindo no Brasil, cara, não tá atendendo e tal. Eu falei: Ó, meu irmão, faz o seguinte, eu já passei muito tempo aqui com você, minha mala tá lá na esteira, rodando. Eu preciso ir lá, senão eu vou perder todo o material que eu tenho dentro. Tem uma mala só de material. Aí, beleza, falei: Mas, ó, anota meu Facebook, se acontecer alguma coisa com você, você manda uma mensagem que eu venho tentar te socorrer, cara. Aí, beleza. Fui, peguei minhas malas, quando eu voltei, cadê o cara? O cara tinha sumido, mano. Perguntei ao guarda, não sei quem que é que você tá falando, não. Aí, meu irmão, eu fiquei preocupado com esse brasileiro, com esse cara que eu tinha feito amizade, né? E daqui a pouco eu recebo a mensagem do cara, o cara chorando, mano. Chorando, me agradecendo, porque ele recebeu o endereço, preencheu, os caras permitiram ele entrar no país. Ah, Então, assim, eu sempre falo que nunca é só a bola. Nunca é. é só a bola. A gente, a gente precisa entender, vai muito além da bola. Quando é só bola, tem alguma coisa errada. Vai muito mais além da bola. Resumindo a história, fiquei amigo desse cara. Ele, cara, foi para lá como uma das maiores contratações de um time que estava disputando a primeira divisão, morando muito bem, né? Pediu para que eu, na volta, trocasse a minha passagem para ficar uma semana com ele na casa dele, né? Então, na volta, troquei minha passagem, paguei uns dólares lá, fiz esse sacrifício, fiquei uma semana com esse cara. Hoje a gente é super amigo, tenho amizade com ele, aí direto a gente se fala. Então, eu falo sempre assim: é muito mais do que a bola, né? São as experiências que a gente fica mais maduro, são as experiências que tornam a gente mais humano, são as experiências que deixam a gente com mais amor ao próximo, algo que se tem faltado muito, né, dentro da nossa sociedade, dentro dos relacionamentos, né, se tem muita trairagem, né, é isso que se tem muito no meio da bola, mas a gente vai aprendendo e passando coisas além disso, né, que a gente tem um princípio diferente. E é até interessante isso que tu tá comentando aí, para quem tá assistindo esse papo aqui, porque não é um caso isolado, né, de brasileiro que sai do Brasil para jogar num lugar. Eu acho que em 2019, cara, eu acho que é 2019,
entraram em contato comigo, pediram para mim num hotel que tinha três brasileiros que tinham saído do Timor-Leste, estavam lá porque o empresário no Brasil ia mandar a passagem para eles, já fazia uns 4, 5 dias que não tinha mandado, os caras num hotel, aí disseram que o clube ia pagar, mas não pagou, eles tiveram que pagar o hotel, os caras me ligando, me ajuda aqui, a gente não tem dinheiro, não sei o quê. Então, assim, é tanto perrengue que se passa, assim, até uma orientação boa, assim, cara, não sai do Brasil sem ter os dados certinho, para onde vai, quem vai te receber, não fica só com Justamente. Não depende do celular, não depende das redes sociais, porque qualquer hora você pode ficar sem o celular e aí você está perdido. Não saia só com a reserva da passagem, saia com o ticket já, né, feito, impresso. Porque às vezes um empresário mostra para ti a reserva, ele vai lá e cancela a reserva e faz tu esperar um tempão. Assim, não é um nem dois casos, né? São muitos casos que acontecem isso, então é só um lembrete. Falta de orientação, né, Ricardo? Falta de orientação. Toma um lembrete para quem tá ouvindo aí, que não saia se o negócio não tiver muito bem certinho e amarrado, porque você pode ter problema lá fora, né? Os garotos ficam cegos, né, cara, em busca do sonho e não conseguem, não tem ninguém que oriente. Então, esse toque aí é muito importante. Ô Israel, tu comentou aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, assim, eu acho que eu não tive ninguém ainda falando sobre isso aqui no canal, que é uma área também de trabalho muito boa, que é o que tu tem feito agora, que é esse trabalho mais individualizado, preparando atletas para futuras seleções, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como é que esse trabalho é desenvolvido, até de repente quem está ouvindo, de repente é da tua região aí, tem esse interesse, possa te procurar também. Depois eu vou colocar tuas redes sociais aqui na descrição do vídeo para quem quiser te procurar também. Mas fala um pouquinho sobre isso, sim, porque eu acho, até para quem, não só para quem está querendo, que é atleta, que precisa de alguém para ajudar, mas também alguém que está fazendo uma faculdade ou deseja trabalhar com futebol, também é uma área interessante, né, para se desenvolver. Assim, é um mercado, acho que tá crescendo bastante aqui no Brasil. Que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim. Com certeza. E, assim, é o personal soccer, né? É o treinamento personalizado para quem trabalha com futebol. Então, costumo dizer que tem duas linhas, né? Aí nesse trabalho, né? Tem a linha do indivíduo que ele quer fazer ali para ter uma qualidade de vida, ter um lazer, ter um tempo dele para ele melhorar o aperfeiçoamento dele ali na pelada dele, no dia a dia, né? A sexta do futebol, o sábado do futebol dele. E tem a outra linha, que é para o alto rendimento, né? Que é o camarada, que é o atleta que já atua em time e precisa ter um desenvolvimento maior no seu desenvolvimento técnico, né? Nos seus movimentos técnicos. Então, a gente vê que hoje é algo que no alto rendimento isso já tem acontecido, né? A gente vê hoje o Neymar, vê o Marcelo, são pessoas que treinam em seus times, mas tem o profissional que vem trabalhar com eles ali os fundamentos técnicos, né? E hoje a gente tem feito isso aqui, né? Então a gente prepara o garoto que trabalha mais com... O trabalho que tem sido feito hoje é mais com jovens, né? Ali em torno dos seus 17, 16, 15 anos, que estão pleiteando em entrar em um clube, né, de alto rendimento. Então, a gente vê, isso partiu da necessidade que eu comecei a identificar dentro do time, né? Eu comecei a ver que os garotos tinham necessidade, garotos que tinham condições de virar na bola, que têm condições de virar na bola, mas que são julgados porque não tem um fundamento. Então, assim, mas ninguém pega esse garoto para trabalhar o fundamento dele. E é garoto que tem condição, ele pode não ser o Neymar da vida, ele pode não ser um Cristiano Ronaldo da vida, ele pode não jogar num time da primeira divisão, mas ele pode viver da bola, sim, com certeza. Mas o grande ponto está aí, isso não atrai a intenção dos empresários, isso não atrai a intenção
de alguém que pode ter lucro em cima daquele produto, em cima daquela mercadoria, né? Mas como eu falei, vai muito mais além da bola, né? É realização de um sonho, um garoto que tem um sonho, que ele pode concretizar o sonho dele. Hoje tem vaga para muita gente dentro do futebol, muita gente, não só atletas como técnicos também, se tiverem uma organização bem feita. Então a gente desenvolve esse trabalho, né, até de mentoria também com o atleta, né, não só ali de fundamentos técnicos, né, ensinando para ele como que ele deve se portar com a bola, como que ele deve se situar na posição dele. O trabalho também é feito individualmente, de acordo com a posição que o atleta tem, né. A única coisa que eu não faço hoje é treinamento de goleiros. Tem um amigo aqui que ele é especialista em treinamento de goleiros, eu sempre encaminho para ele. Então, assim, a gente prepara esses garotos, faz uma planilha de planejamento, né, um ciclo de treinamento, para que ele, em tal período, né, em X período, ele possa estar saindo em avaliações. Isso tem trazido bons resultados, né? Agora, recentemente, a gente conseguiu colocar 2 garotos foram aprovados no Irati Esporte Clube, né? Garotos que têm 16 anos, são atletas de 2005, mas foram aprovados no rendimento do 17. Então, eles estão numa idade abaixo e foram aprovados, né? Então, a gente vai vendo que isso tem, sim, resultado. Inclusive, são garotos que, quando estavam em outro centro de formação, foram falados pelo técnico que não tinham condições de chegar a lugar nenhum. Falaram isso para os pais desses 2 garotos, né? Então, assim, a gente não tem limite onde isso pode chegar se a gente está disposto a contribuir para a formação daquele indivíduo. Uma coisa interessante também de falar, né? Tu comentou do Neymar, Marcelo, mas esses caras você pode comprar um time para treinar eles, né? Mas hoje o futebol não dá mais espaço. Por exemplo, antigamente o atleta chegava com uma pré-temporada com 5, 6, 8 quilos a mais. Hoje não tem mais espaço para isso e o atleta, vamos lá, de time de segunda divisão, primeira divisão, terceira divisão, ele quando ele vem para casa nas férias, ele tem que procurar um profissional que vai continuar dando não um rendimento tão alto como estava no time, porque ele precisa realmente baixar um pouco, né, para fazer um destreino aí, para depois poder voltar com mais força depois com o próprio time, mas ele não pode mais parar, né? E é uma área também interessante, assim, que quem deseja trabalhar com futebol que pode se aperfeiçoar isso também. Inclusive atletas recém-lesionados, né? Para fazendo aquela transição. Agora também teve um atleta que ele teve uma lesão no pé, né? Foi tratado aqui até com o Clebinho, que é técnico, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futsal. Ele terminou, o Clebinho mandou para mim, a gente fez a transição do garoto, o garoto se restabeleceu e já se integrou à equipe dele. Então, assim, existe várias vertentes. Então, tem muita gente que está trabalhando com isso aqui no Brasil, mas pouca gente qualificada, né? Especializada em treinamento personalizado. Porque treinamento personalizado não é você botar um grupo lá de 5 pessoas, 5 garotos, e falar que aquilo ali é personal soccer. Não é? O nome já diz. Personal soccer é treinamento personalizado. Treinamento personalizado, você vai treinar uma pessoa especificamente para aquela posição, para aqueles fundamentos e necessidades que aquele indivíduo tem, né? Mensurar isso é que está a questão aí, né? Que não é qualquer um que faz isso, né? Mas qualquer um quer fazer. E a gente cai naquilo que a gente estava comentando também, né? Do futebol moderno hoje, né? Eu tinha visto uma entrevista do Kaká, eu acho que foi ano passado, eu acho. O Kaká é um cara recente, né? Parou, mas ele ainda é numa história recente do futebol. E ele falando assim, mas o problema é que no meu tempo, que é pouco tempo atrás, não era como agora. A gente treinava todo mundo junto. Hoje tem um treino muito mais individualizado. Então, até o preparador físico, o treinador de um time hoje, ele tem que saber fazer esse personal aí, porque a forma que vai lidar com cada atleta vai depender da avaliação de cada um, da análise, né, do rendimento de cada um, do processo. É muito específico, Ricardo. Não dá para você assim, generalizar.
não, aquela coisa empírica, esquece, você não consegue mais, porque a exigência está muito alta, né? Antes, como ninguém tinha conhecimento disso, um treinador que tinha uma noção, uma leitura de jogo mais rápida, um cara que era um motivador, ele ia muito bem, né? E não dá para tirar o mérito desses caras para o momento que era de antigamente. Só que hoje, o cenário hoje mundial não tem mais espaço para isso, porque muita coisa está. Tinha treinador que sabia, ele olhava para o atleta e sabia que o atleta não estava se esforçando no treinamento físico, por exemplo. Hoje o treinador não precisa olhar, o computador vai dizer se o cara está fazendo ou não, né? Porque hoje você tem esses dados, você tem como controlar tudo isso. Então, se torna muito mais necessário essa questão do estudo, né? Hoje, enfim, hoje se tem muitas ferramentas, né, cara, para se trabalhar em prol do benefício do atleta. Então, só não usa quem não quer, né? Só não usa quem não quer e quem não sabe, né? Tem algumas pessoas usando sem saber, mas está trazendo muita consequência ruim. O que eu vejo também aí uma dica aí para quem quer trabalhar com isso, quer começar a desenvolver. Hoje as pessoas estão indo, porque o acesso está muito fácil, indo para o YouTube, vendo treino de algum. O treino do Mourinho, não sei aonde. E você vai continuar reproduzindo. E às vezes você vai ter que pegar um livro que tem muita letra, vai ter que ler, você tem que entender o conceito, você não precisa replicar um treino que o Mourinho ou que o Guardiola está fazendo. Se você entender o conceito deles, você pode criar o seu treinamento dentro de um conceito. E às vezes, se precisar ir lá pegar também, que é bom, né? Às vezes você sabe o que você quer fazer, mas precisa de um exercício específico, não está conseguindo criar, aí buscar, beleza. Mas o que eu tenho visto é muita gente indo para o YouTube, pega ali um treino, monta esse treino com 3, 4 tipos de exercício que ele viu na internet, mas não entende o conceito, não quer estudar e aprimorar, entender isso tudo, né? Ricardo, você falou um ponto muito importante aí, né? Tem muita gente que não quer estudar, mano, não quer estudar, né? Então, vamos partir para o futebol, coletivo, né? Clube. Cara, hoje eu vejo o nego ser técnico principal sem nem ter formação. Irmão, tá errado. Não tem dois termos, tá errado. Você tem que tirar o cara, você quer trabalhar aqui? Então vai se qualificar, trabalha de auxiliar. Acabou. Faz uma educação continuada do indivíduo, né? Investe na vida do cara se você gosta tanto dele. Então, assim, tem muito clube. Pra você ter ideia, na licença B que eu fiz da CBF, tinha uma turma do Vasco da Gama. E eu fui conversar com os camaradas, crente, de que o clube tinha dado para eles o curso. Você sabia que eles tinham tirado do bolso deles para pagar. Então, assim, você vai conversar com o cara, meu irmão, você quer que eu continue trabalhando? Você quer me usar como propaganda? Que os caras usam. Os caras usam. O cara fala, meu treinador, licença B da CBF. Os caras fazem isso. Mas na hora de investir em você, eles não querem investir na sua formação continuada. Mesma coisa quando eu falo do personal. No personal, você vê nego recém-formado cobrando R$20 e nego achando que tá bom. E lá botando seu filho para treinar com R$20. E achando que 50, 60 reais, 100 reais é caro. Não vê como investimento. Então, assim, mas isso não é culpa até, é falta de uma educação que não foi passada, né? Talvez. Às vezes é a procura pelo barato que sai caro. E que é difícil, né, Israel? Eu acho que eu acho que não é fácil para ninguém essa coisa. Tem alguns artigos que você tem que ler e tem que. Eu não sei de ti, assim, mas tem coisa que eu leio, às vezes livro que eu leio ele inteiro, eu esqueci tudo que eu li, tem que reler de novo, aí leio anotando coisa, leio tirando trechos e gravando em algum arquivo para que depois eu possa voltar lá e rever de novo, porque não é fácil, assim, esse processo de entender o conceito, de entender a metodologia, de entender o que não é algo muito fácil, não está porque ainda não está muito na nossa cultura eu entender isso, né?
eu até falo assim, às vezes eu vejo alguns debates na Espanha, assim, de futebol, em Portugal também, e, cara, a gente continua sendo o pentacampeão do mundo, nossa seleção ainda não tem seleção que bata, a própria Argentina treme na frente do Brasil, mas assim, cara, os debates de futebol nosso aqui no Brasil, é ex-jogador falando como é que ele fugia de concentração, é o cara falando como é que ele se dava bem, que ele não treinava, mas ele ia lá e fazia o gol, e que não sei o quê. E eu vejo que até essa forma de debates lá fora, culturalmente, eu não estou dizendo que a gente é pior, tá? Eu estou dizendo assim que culturalmente, essa coisa do estudo deles, tu vê que tem uma consistência teórica dentro dos debates que a gente agora está começando. Nós estamos começando a ter alguns comentaristas na TV hoje, estudiosos, que estão começando a falar diferente, falar, entendendo aquilo que eles estão analisando do jogo e tal, mas que culturalmente a gente está muito atrás ainda nisso, né? Eu acho assim que a teoria ela não pode se afastar da prática, né? Então, eu acho que isso seria o casamento perfeito, né, cara? Você ter numa comissão técnica um indivíduo, quer seja ele homem ou mulher, que foi ex-atleta naquela modalidade, e ao mesmo tempo você ter ali pessoas que não, porque não foi atleta, não vai ser tão profissional quanto quem foi. Então, assim, eu acho que a união, esse casamento seria o casamento perfeito. E eu acredito que o Brasil ele tem crescido muito no quesito estudo, né? No quesito estudo no se tratando do futebol. Eu acho que a gente tem desenvolvido bastante, sim. A gente ainda continua sendo referência no mundo, né? Às vezes eu estava recentemente conversando com um amigo que está na China e assim, alguns países, eu não sei por que eles ainda procuram, tem alguns lugares que eles só pedem licença da UEFA, que é a licença da Europa. Então, assim, se o Brasil é pentacampeão do mundo e ninguém ainda se encostou, por que ninguém só pede a licença da CBF? Né? Então, é uma questão que eu deixo aí, né, aberta. Mas, assim, como o técnico brasileiro ele é bem recebido em qualquer parte do mundo, como que o brasileiro em si ele é recebido em qualquer parte do mundo. Bem, né? Porque ele tem essa cultura, tem esse carisma, né? O cara pode até nem saber muito do futebol, né? O cara pode não saber nada de futebol. Ele vai chegar no lugar, as pessoas vão ver ele como uma pessoa que vem do país do futebol. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? E trazer com que a nossa cultura do futebol, ela cada vez mais volte a ocupar, né? Não que ela desocupou, mas que ela volte a ocupar esse lugar de debate, de frente a frente com as outras culturas, com a Europa, né, com a Espanha, Portugal, né, eu acredito que não tem como, cara. Hoje é a maior liga, a liga mais difícil de se jogar do Brasil, do mundo, né, ainda é o Brasil, e a gente ainda é as 5 estrelinhas ali, né. É interessante esse debate, né, porque até isso que tu está comentando assim, né? E eu falo, eu acho que eu não tenho problema de dizer isso, mas eu entendo que um cara que foi atleta e percorreu depois de atleta um desenvolvimento científico e de formação, ele tem uns 30, 40 passos na frente da gente que não foi atleta de futebol, por exemplo. Com Eu, certeza. eu não tenho problema nenhum em falar isso. Mas eu não acho que o cara que não estudou possa chegar mais na frente. Eu acho que alguém que não foi atleta, estudando, entendendo a metodologia, porque tem um cara que é muito bom jogando bola, mas não consegue ensinar, né? Não consegue instruir, não. Então, assim, Não não, tem o não, talento, não tem dom para isso. não quer dizer que uma pessoa que não foi atleta não consiga. Mas com certeza, aquele que foi atleta, se desejar se desenvolver, ele tem mais facilidade de chegar. Ele sabe o caminho da roça mais Com fácil certeza. do que os outros, né? Então, assim, poxa, e não tem país no mundo que forme mais atleta do que o nosso.
Então, tu imagina essa galera toda parando, realmente se dedicando para o estudo, para a formação. Cara, ninguém bateria o Brasil. Não teria como. Você vê, eu estou falando que eu estou estudando numa licença fora, eu acho que ela é muito boa, estou gostando dela, mas assim, mas é da Argentina, cara. A Argentina ganhou 2 títulos mundiais e quanto tempo não faz mais nada? Tem o melhor jogador do mundo que não consegue fazer a seleção deles ir. É uma formação de treinador excelente, mas uma seleção que no meio de uma Copa do Mundo excluiu o próprio treinador. Então, assim, não dá para menosprezar aquilo que nós temos. Agora, se a gente começasse a levar a sério esse estudo como muitos europeus têm levado e tal, nós teríamos uma potência que ninguém chegaria. Com certeza. Israel, o papo é bom e a gente fala de futebol, a gente não gosta de parar, né? Mas para não ficar longo aí, a gente tem que encerrar. Eu gosto de cada vez que eu termino a conversa, eu falo que é conselho, mas não é conselho, sei lá, uma dica para aquele que tá contando as histórias aí, que dê uma dica assim de. Eu sempre falo que os mais experimentados passaram por problemas ou cometeram erros que de repente os que estão vindo atrás não precisariam cometer, né? Então, o que tu tem assim para deixar para quem está nos ouvindo aqui, que tanto atleta que queira ser, que está desejando ser um atleta, alguém que tem um desejo de trabalhar com futebol. É, eu gosto de comentar isso aqui. Trabalhar com futebol, você tem inúmeras possibilidades, não só no alto rendimento, mas dentro de um alto rendimento, tu pode ser um analista, pode ser preparador físico, treinador de goleiro, pode ser um gerente, pode ser tudo o que você quiser, só no profissional, sem falar das outras coisas, né? Então, o que teria assim de para falar para esse pessoal que está ouvindo isso, assim, que você acha interessante que eles possam guardar isso pensando no futuro deles com o futebol? Cara, primeiro de tudo, é você que está assistindo aí, eu diria que você tem que buscar Deus, tá? Eu acho que é o ponto, o alicerce para que tudo na sua vida aconteça. Busque a Deus acima de todas as coisas, né? Então, independente da situação que você está, busque a Deus, né? Busque a Deus porque se o futebol não der certo por algum imprevisto, uma lesão, alguma outra coisa, você tem a Deus, você tem sentido na vida, né? O futebol não vai tirar o seu sentido de viver, porque você tem a Deus. Então, busque sempre a Deus. Segundo, se dedique ao máximo que você está fazendo. Se dedique ao máximo, porque todo tempo tem gente te olhando, né? Quer seja no treinamento, quer seja no jogo, se dedique ao máximo, faça o seu melhor, né? Nunca deixe de estudar, né? Não se ache autossuficiente a ponto de querer desobedecer os seus pais, de querer desonrar aos seus pais, a sua família, e achar que está fazendo tudo, que é dono do seu próprio nariz. Não faça isso, jovem. Tente se voltar e honrar os seus pais e honrar todos que estão ao seu redor, né? Porque cada um tem uma parcelinha ali e te ajudou de alguma forma, né? E segundo, busque, e terceiro, né? E último, né? Acredite no seu sonho. Acredite no seu sonho, não deixe que ninguém derrube o seu sonho a ponto de falar que você não nasceu para ser jogador, que você não nasceu para ser isso ou aquilo. Acredite no seu sonho, trabalhe duro, né? Treine duro, né? Estude duro, porque um bom atleta precisa de estudo. As matérias da escola auxiliam muito dentro do futebol, né? Então, nunca deixe que ninguém chegue para você e fala que você não pode chegar onde você quer chegar, né? Nunca deixe isso. Só aí você que viu esse vídeo aí, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilha aí, para que essas histórias, eu sempre falo que histórias elas servem não o exemplo a ser seguido, mas serve como um estímulo, né, para quem deseja também trilhar esses caminhos. Depois segue também lá o Israel lá no Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo.
Lá eu tenho acompanhado ele lá, bota bastante coisa lá dos treinos que ele dá, tem bastante coisa interessante lá, você pode estar seguindo lá também. E até o próximo vídeo aí. Israel, obrigado mais uma vez. E tamo junto aí. Quem sabe marcar outros bate-papos aí para falar mais de futebol. É isso aí, Ricardo. Agradeço o seu convite, meu querido, tá? Deus te abençoe, né? Que esse vídeo, né, esse trabalho que você tem feito aí possa trazer, com certeza vai trazer benefício para quem vem assistir aí, não só para jovem, mas para todo esse público aí, que é o público da internet, tá bom? Deus te abençoe, grande abraço, beijão no coração e fica com Deus. Um abraço, até a próxima.